Isabel, sua melhor amiga e confidente secreta, estava de pé à sua frente, os olhos cheios de fúria e lágrimas, enquanto o noivo de Sofia, Miguel, observava atonito do sofá, o celular caído no chão exibindo mensagens que nunca deveriam ter sido vistas. Naquele instante, o mundo de Sofia desmoronou. O segredo de meses de encontros furtivos com Isabel veio à tona, destruindo não só seu noivado iminente, mas também a fachada de normalidade que ela construíra para agradar à família conservadora. A manhã em Lisboa estava cinzenta, com a chuva fina batendo nas janelas do apartamento antigo no bairro Alto. Sofia, uma jovem de 27 anos que trabalhava como professora de literatura em uma escola secundária, sempre se orgulhara de sua vida organizada. Filha de pais tradicionais de uma pequena vila no Alentejo, ela migrara para a capital em busca de independência, mas carregava o peso das expectativas familiares. O casamento com Miguel, um engenheiro bem-sucedido de 32 anos, era o sonho deles, uma união que uniria duas famílias católicas devotas, com promessas de filhos e uma casa nos subúrbios. Mas tudo mudara 6 meses antes, quando Sofia conhecera Isabel em uma conferência literária. Isabel, 30 anos, era uma fotógrafa freelance, conhecida por seus retratos crus e emocionais que capturavam a essência das pessoas. Nascida em Porto, ela se mudara para Lisboa após um divórcio conturbado, fugindo de um casamento arranjado que nunca a satisfizera. Com sua personalidade ousada e mente aberta, Isabel representava tudo o que Sofia invejava e temia, liberdade sem amarras sociais. O primeiro encontro delas fora inocente, uma conversa sobre poesia feminina portuguesa, mas logo evoluíra para cafés tardios e passeios pelos miradores da cidade. Sofia sentira uma atração irresistível, algo que ia além da amizade, mas que ela negava veementemente para si mesma. É só admiração, repetia em seu diário, ignorando o calor que subia ao seu peito toda vez que Isabel sorria. Naquela noite fatídica, Miguel descobrira as mensagens por acidente ao pegar o celular de Sofia para checar o clima. As palavras trocadas entre ela e Isabel eram inequívocas, declarações de afeto, planos para escapadas discretas e a confissão de Sofia de que não suportava mais a mentira. O tapa de Isabel não fora de raiva contra Sofia, mas uma reação impulsiva ao ver Miguel confrontá-las, como se quisesse acordá-las da ilusão. Você acha que isso é um jogo? Gritara Isabel, sua voz tremendo. Eu te amo, Sofia, mas isso está nos destruindo. Miguel, pálido, murmurara, como você pôde? Depois de tudo? E saíra batendo a porta, deixando as duas sozinhas no caos. Sofia sentou-se no chão, as pernas fracas, enquanto Isabel andava de um lado para o outro. Eu nunca quis que isso acontecesse assim, disse Sofia, a voz rouca. Eu ia terminar com ele, juro. Mas Isabel balançou a cabeça, os olhos vermelhos. Você sempre diz isso. Quantas vezes mais vamos nos esconder? Sua família, a sociedade. Você prefere agradar a eles do que ser honesta consigo mesma. A discussão escalou, revelando as fissuras em sua relação. Sofia defendia sua hesitação, crescer em uma família onde a homossexualidade era vista como pecado mortal a deixara com um medo paralisante. Seu pai, um agricultor devoto, frequentemente citava a Bíblia em jantares familiares, condenando esses desvios modernos. Sua mãe, uma dona de casa submissa, sonhava com netos e uma filha bem casada. Revelar sua orientação seria como traí-los, perder o apoio financeiro e emocional que ainda precisava. Isabel, por outro lado, viera de uma família mais liberal no norte, mas seu divórcio marcara profundamente. Eu casei com um homem que não amava porque todos esperavam isso, confessou ela, sentando-se ao lado de Sofia. Passei anos infeliz, fingindo. Quando finalmente me assumi, perdi amigos, mas ganhei liberdade. Você precisa escolher, Sofia. Ou me assume ou me deixa ir. As palavras pairaram no ar, pesadas como a névoa do Tejo. Sofia sentiu um nó na garganta. Escolher Isabel significava confrontar não só sua família, mas também o julgamento da sociedade portuguesa, ainda conservadora em muitos aspectos, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010. No dia seguinte, Sofia ligou para a mãe, inventando uma desculpa para o adiamento do casamento. Miguel e eu precisamos de tempo, mentiu, o coração acelerado.
Mas a mãe pressentiu algo errado. Filha, o que está acontecendo? Você parece distante. Sofia desligou, lágrimas escorrendo. Enquanto isso, Isabel decidira dar espaço, mas não sem uma última mensagem. Pense no que quer. Eu não aguento mais ser o segredo. Sofia passou a tarde caminhando pelas ruas empedradas de Alfama, ouvindo fados melancólicos e quando das casas. Cada nota parecia coar sua dor interna, o conflito entre o desejo por Isabel e o dever familiar. À noite, ela encontrou Miguel em um café neutro. Ele estava abatido, os olhos inchados. Eu te amava, Sofia. Mas isso é uma traição. Ela assentiu, admitindo sua culpa. Eu não sou quem você pensa. Sempre soube, no fundo, que algo faltava. Miguel a questionou sobre Isabel. É amor de verdade ou só confusão? Sofia hesitou, mas respondeu honestamente. É real. Mas dói admitir. Eles se separaram em termos amigáveis, mas com o peso de uma amizade perdida. Miguel prometeu não espalhar o segredo, mas avisou: sua família vai descobrir eventualmente. Prepare-se. De volta ao apartamento, Sofia escreveu uma carta para Isabel, expressando seus medos. Eu te amo, mas tenho pavor de perder tudo. Me dê tempo. Enviou-a por e-mail, sabendo que era um risco. A resposta veio rápida: tempo é o que nos falta. Minha ex-mulher está voltando para Lisboa e ela quer reconciliação. Decida logo. O coração de Sofia parou. A ex de Isabel, Clara, era uma advogada bem-sucedida que nunca aceitara o divórcio. Isso adicionava uma camada de urgência. Se Sofia hesitasse, poderia perder Isabel para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia pediu licença no trabalho, alegando estresse, e viajou para o Alentejo para visitar os pais. A viagem de trem foi agonizante, com pensamentos girando em sua mente. Chegando à vila, foi recebida com abraços calorosos, mas as perguntas sobre Miguel não tardaram. Quando é o casamento? Perguntou o pai durante o jantar. Sofia engoliu em seco: pode não acontecer. Os pais trocaram olhares preocupados. Por quê? Ele é perfeito para você. Ela evitou o assunto, mas à noite, sozinha no quarto de infância, chorou pela pressão sufocante. No meio da noite, uma ligação de Isabela acordou. Clara me procurou. Ela sabe sobre nós. Sofia gelou. Clara, ciumenta e manipuladora, poderia usar isso contra elas. O que ela quer? Voltar. Mas eu disse não. E você? Sofia sussurrou: estou aqui com meus pais. É difícil? Isabel suspirou: volte para Lisboa. Precisamos conversar. Sofia concordou, mas o medo crescia. Ao retornar, encontrou Isabel esperando no aeroporto. Elas se abraçaram, mas a tensão era palpável. Eu não posso mais esconder, disse Isabel. Sofia assentiu, mas internamente debatia: revelar ou fugir? O encontro no aeroporto marcou o início de uma fase mais intensa. Sofia e Isabel foram para um pequeno café em Belém, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao sal do mar. Sentadas em uma mesa isolada, Isabel confrontou Sofia diretamente: você precisa decidir. Ou assumimos isso, ou terminamos. Sofia sentiu o peito apertar. E se minha família me rejeitar? Eles são tudo o que tenho. Isabel pegou sua mão: você me tem. Mas entendo o medo. Eu passei por isso. Elas conversaram por horas, relembrando momentos felizes: o primeiro beijo em um parque escondido, as noites de conversas profundas sobre sonhos e medos. Mas a realidade introdia: a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava estigmas em comunidades tradicionais. De volta ao apartamento de Sofia, elas evitaram intimidade física, focando em emoções. Sofia confessou sua luta interna: cresci ouvindo que o amor entre mulheres é errado, um pecado. Como supero isso? Isabel compartilhou sua jornada: levei anos para aceitar.
Terapia ajudou, amigos também. Mas o primeiro passo é ser honesta consigo mesma. Sofia decidiu buscar ajuda profissional, marcando uma sessão com uma terapeuta especializada em questões LGBT. Na primeira consulta, a terapeuta, uma mulher de meia idade chamada Doutora Mendes, ouviu pacientemente. Seu conflito é comum em famílias conservadoras. O medo de rejeição é válido, mas viver uma mentira cobra um preço alto. Sofia saiu da sessão com um misto de alívio e ansiedade. Enquanto isso, Miguel, cumprindo sua promessa, manteve o silêncio, mas Clara, a ex de Isabel, não. Ela começou a enviar mensagens ameaçadoras para Isabel: se você não voltar, conto tudo para a família dela. Isabel mostrou as mensagens para Sofia, que entrou em pânico. Ela pode destruir tudo. Isabel, determinada, respondeu: vamos enfrentá-la juntas. Elas marcaram um encontro com Clara em um bar no Chiado. Clara chegou elegante, mas com olhos frios. Isabel, você merece melhor do que se esconder com ela. Isabel rebateu: eu amo Sofia. Nosso casamento acabou porque não era real. Clara riu amargamente: e isso é? Ela ainda finge ser hétero para a família. Sofia interveio: estou mudando. Pare de nos ameaçar. Clara saiu furiosa, mas não sem uma última advertência: vocês vão se arrepender. A ameaça de Clara acelerou as decisões de Sofia. Ela começou a se distanciar sutilmente da família, ignorando chamadas da mãe. Mas o pai ligou insistente: sua mãe está preocupada. Venha para casa no fim de semana. Sofia relutou, mas foi, levando Isabel em segredo para um hotel próximo. Na vila, durante o almoço familiar, o pai mencionou casamentos. Graças a Deus, Portugal ainda valoriza a família tradicional. Sofia sentiu raiva borbulhar. E se alguém na família fosse diferente? O pai franziu a testa: diferente como? Não toleramos aberrações. As palavras a feriram como facas. À noite, ela encontrou Isabel no hotel, chorando. Eles nunca vão aceitar. Isabel a consolou: talvez sim, com tempo. Mas você precisa tentar. Dias depois, uma traição inesperada veio de um amigo em comum. Pedro, que sabia do segredo por Miguel, acidentalmente mencionou em uma conversa de grupo familiar. A mãe de Sofia ligou histérica: é verdade? Você e uma mulher? Sofia confirmou, tremendo: sim, mãe. Eu amo Isabel. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido de choro. Como pôde nos envergonhar assim? Seu pai está furioso. O pai pegou o telefone: não volte aqui. Você não é mais bem-vinda. Sofia desabou, o telefone caindo. Isabel a abraçou: sinto muito. Mas agora você é livre. Livre, mas sozinha, pensou Sofia. O preço da honestidade era alto: perda de família, possivelmente emprego e o estigma social. Sofia enfrentou repercussões no trabalho. Colegas sussurravam, alunos faziam piadas. A diretora chamou: isso afeta sua imagem. Pense nos pais conservadores. Sofia defendeu-se: minha vida pessoal não interfere no ensino. Mas o estresse a consumia. Isabel, apoiando, sugeriu mudarem para Porto, onde ela tinha contatos. Começamos novo. Sofia hesitou: e se falharmos? Isabel sorriu: pelo menos tentamos. Elas planejaram a mudança, mas Clara reapareceu, espalhando rumores online. Isabel confrontou-a: pare ou chama a polícia. Clara recuou, mas o dano estava feito. Amigos se afastaram, deixando-as isoladas. Em meio ao caos, Sofia encontrou força em comunidades LGBT de Lisboa. Participou de um grupo de apoio, ouvindo histórias semelhantes. Uma mulher mais velha compartilhou: perdi minha família, mas ganhei uma nova. Isso inspirou Sofia a escrever uma carta aberta aos pais, explicando seu amor por Isabel e pedindo compreensão. Enviou-a, mas sem resposta imediata.
Enquanto isso, a relação com Isabel aprofundava, com discussões sobre futuro, casamento, adoção. Mas Sofia ainda lutava com culpa moral, questionando se sua escolha era certa aos olhos da sociedade. Uma noite, durante um jantar romântico, Isabel propôs: "Case comigo. Mostra ao mundo." Sofia engasgou: "Aqui? Com tudo acontecendo?" Isabel insistiu: "Sim. É o próximo passo." Sofia aceitou, mas com reservas. O noivado secreto os uniu, mas atraiu mais conflitos. A mãe de Isabel, liberal, aprovou, mas a de Sofia permaneceu distante. Sofia decidiu visitar a vila novamente, sozinha, para confrontar os pais. Chegando, encontrou a mãe sozinha: "Seu pai não quer te ver." Elas conversaram por horas, a mãe admitindo: "Eu te amo, mas isso vai contra tudo o que acredito." Sofia implorou: "Tente entender." A mãe prometeu pensar, mas sem garantias. Ao voltar, Sofia contou a Isabel, que celebrou o pequeno progresso. Mas uma ligação anônima trouxe más notícias. Clara convencera Miguel a testemunhar contra elas em um possível processo por difamação. Isabel riu: "É blefe." Mas Sofia preocupou-se. Elas contrataram uma advogada amiga, preparando-se para o pior. O estresse testou sua relação, brigas sobre confiança surgiram. "Você ainda duvida de nós?" perguntou Isabel. Sofia admitiu: "Às vezes, sim. O mundo nos odeia." Isabel rebateu: "Não o mundo, só partes dele lutam por nós." A preparação para o confronto legal com Clara trouxe novas tensões. A advogada, Rita, analisou as mensagens: "É assédio. Podemos processá-la." Isabel concordou, mas Sofia hesitava: "Não quer mais drama." No entanto, decidiram prosseguir, marcando uma audiência preliminar. Durante o processo, Clara apareceu arrogante, alegando que Isabel a traíra primeiro. "Ela me deixou por essa fase." O juiz advertiu-a por preconceito, mas o dano emocional foi feito. Sofia saiu tremendo, questionando se valia a pena. Isabel a reconfortou: "Estamos juntas nisso." Paralelamente, Sofia recebeu uma carta da mãe: "Estou tentando entender. Venha com ela." O coração de Sofia acelerou. Elas viajaram para o Alentejo, nervosas. O pai as recebeu friamente, mas a mãe as abraçou. Durante o jantar, o pai questionou: "Isso é permanente?" Isabel respondeu calmamente: "Sim, senhor. Amamos uma à outra." O pai bufou: "Contra a natureza." Sofia defendeu: "Amor não tem regras." A discussão aqueceu, com o pai citando a igreja. Isabel rebateu com argumentos sobre direitos humanos. No fim, o pai saiu, mas a mãe sussurrou: "Dê tempo a ele." Foi um passo pequeno, mas significativo. De volta a Lisboa, elas anunciaram o noivado em um pequeno círculo de amigos. Reações mistas: alguns parabenizaram, outros se afastaram. Uma colega de Sofia, Ana, confessou: "Eu passei pelo mesmo." Força. Isso fortaleceu Sofia, que começou a se envolver mais em ativismo LGBT, participando de marchas em Lisboa. Isabel fotografava os eventos, capturando momentos de orgulho. Mas o passado assombrava. Miguel ligou, pedindo perdão. "Eu errei em julgar." Sofia aceitou, mas manteve distância. Uma traição veio de dentro. Uma prima de Sofia, invejosa, espalhou o segredo na vila, exagerando detalhes. O pai ligou furioso: "Agora todos sabem. Você nos humilhou." Sofia chorou: "Não foi intencional." Isabela apoiou: "Vamos visitá-los novamente." Na viagem, encontraram hostilidade, vizinhos olhavam torto. O pai as confrontou: "Escolha, família ou isso." Sofia, com voz firme, respondeu: "Eu escolho amor. Mas espero que me escolham de volta." O pai amoleceu ligeiramente, talvez, com tempo. O processo contra Clara escalou. No tribunal, Clara admitiu o assédio, pedindo desculpas forçadas.
O juiz multou-a, encerrando o caso. Vitória, mas exaustiva. Isabel e Sofia celebraram com um piquenique no Parque Eduardo VII, refletindo sobre as lições. Pagamos caro, disse Sofia. Mas crescemos. Isabel concordou, sim, e agora planeamos o casamento. Elas decidiram uma cerimônia simples em Sintra, convidando apenas aliados. Mas novos conflitos surgiram. A mãe de Sofia adoeceu, estresse da situação. Sofia viajou urgente, culpando-se. Se eu não tivesse. A mãe interrompeu, não é sua culpa. Eu apoio você. O pai, relutante, permitiu Isabel visitar. No hospital, ele conversou com Isabel, cuide dela. Foi um momento de trégua. Sofia sentiu esperança, mas o preço era visível, a saúde da mãe deteriorara. Recuperada, a mãe insistiu em comparecer ao casamento. O pai recusou, mas enviou uma carta, não aprovo, mas te amo. Sofia chorou de alívio misto. O planejamento prosseguiu, mas Sofia lutava com dúvidas éticas. Era certo impor sua felicidade à custa da dor familiar? Isabel argumentou, viver autêntico é direito. Sofia concordou, mas o debate interno persistia. Uma amiga traidora, influenciada por Clara, vazou detalhes do casamento para a imprensa local. Artigos sensacionalistas surgiram, professor abandona noivo por mulher. Sofia enfrentou assédio no trabalho, pedindo demissão. Não aguento mais. Isabela apoiou, sugerindo freelance. Sofia aceitou, mas o golpe financeiro doeu. Elas venderam bens, apertando o cinto. Em meio à adversidade, sua ligação se fortaleceu. Noites de conversas profundas sobre moralidade. É errado amar assim? Perguntava Sofia. Isabel respondia, não, o errado é reprimir. Elas leram livros sobre identidade, assistiram documentários. Sofia encontrou paz gradual, mas o custo social era alto, perda de amigos, isolamento. O casamento se aproximava. Convidados confirmaram, incluindo a mãe de Sofia. Mas na véspera, o pai ligou, não vou, mas desejo felicidade. Sofia agradeceu, emocionada. A cerimônia em Sintra foi mágica, votos sinceros, lágrimas de alegria. Prometo te amar apesar de tudo, disse Sofia. Isabel icou e eu te apoiar nas batalhas. Mas a ausência do pai pesava. Pós-casamento, a lua de mel em Madeira foi um oásis. Praias, caminhadas, momentos de intimidade emocional. Sofia refletia, pagamos caro, mas valeu. Isabel concordou, sim, mas desafios continuam. De volta, enfrentaram realidade, Sofia desempregada, Isabel com poucos jobs por boicotes sutis. Elas se mudaram para um apartamento menor em Alfama, economizando. Sofia começou a escrever um blog anónimo sobre experiências LGBT, ganhando seguidores. Isso me cura, disse ela. Mas uma reviravolta veio, o pai sofreu um infarto. Sofia viajou imediata, Isabel ao lado. No hospital, ele murmurou, me perdoe. Sofia chorou, eu te perdoo. A mãe explicou, ele leu sua carta. Mudou. O pai se recuperou, convidando-as para jantar. Não entendo, mas aceito. Foi uma reconciliação tênue, mas real. Sofia sentiu o peso aliviado, mas questionou o custo à saúde dele. Clara, não conformada, tentou contato novamente. Isabel bloqueou, mas Clara apareceu no estúdio. Você errou. Isabel chamou polícia, encerrando o capítulo. Sofia admirou a força de Isabel, você me inspira. Mas internamente, Sofia debatia escolhas. Devia ter esperado mais? O casamento era egoísta? Novos amigos da comunidade LGBT a cercaram, oferecendo suporte. Sofia lecionou em workshops sobre literatura queer, encontrando propósito. Isabel expôs fotos sobre diversidade, ganhando prémios. Sucesso veio, mas com críticas, artigos conservadores as atacaram.
Sofia rebateu em entrevista: amor é amor. O backlash incluiu ameaças online, forçando-as a se proteger. Uma traição familiar, a prima espalhou mais rumores. Sofia confrontou-a: porquê? A prima admitiu inveja. Sofia perdoou, mas cortou laços. Isso ensinou sobre limites. Isabel sugeriu terapia de casal para fortalecer. Elas foram discutindo medos. A terapeuta ajudou: conflitos moldam, mas comunicação salva. Anos passaram, o tempo voa em narrativas assim. Sofia e Isabel adotaram uma criança, navegando burocracia. A família aprovou relutante. Mas desafios morais persistiam: educar a criança em mundo hostil? Sofia questionava: estamos impondo nossa luta? Isabel respondia: não, dando exemplo de coragem. Uma crise: Isabel recebeu oferta de trabalho em Espanha. Melhor salário, mas longe. Sofia entrou em pânico: e nós? Isabel hesitou: pode ser temporário. A discussão revelou inseguranças, Sofia temia abandono. Depois de tudo, você vai? Isabel negou: não sem você. Elas decidiram juntas, Sofia acompanharia, deixando Portugal temporariamente. O pai protestou: fiquem. Mas elas foram, buscando novo começo. Em Madrid, adaptaram-se. Sofia ensinou online, Isabel fotografou. Distância da família testou, mas videochamadas ajudaram. Sofia escreveu um livro sobre sua jornada, publicado anonimamente primeiro. Sucesso veio, revelando identidade. Reações mistas, elogios e ódio. O pai leu, orgulhoso, apesar de tudo. Retorno a Portugal após um ano, mais fortes. Elas compraram casa em Porto, perto da família de Isabel. Sofia reconciliou totalmente com pais que visitavam. Mas reflexões profundas: as escolhas foram certas? O dano causado justificava a felicidade? A vida em Porto trouxe estabilidade. Sofia publicou seu livro abertamente, tornando-se voz para LGBT. Isabel abriu galeria, expondo obras sobre identidade. Elas criaram a filha, Maria, com amor, ensinando tolerância. Mas memórias de conflitos assombravam: o tapa inicial, as rejeições. Sofia questionava em diário: valeu o preço? Isabel respondia: sim, olhe para nós agora. Uma reunião familiar marcou o ápice. O pai, envelhecido, confessou: errei em julgar. Vejo sua felicidade. Sofia abraçou, fechando ciclo. Mas sociedade ainda desafiava, protestos conservadores contra direitos LGBT. Elas participaram de contramanifestações, enfrentando hostilidade. Uma pedra jogada acertou Isabel, ferindo levemente. Sofia enfureceu: por que tanto ódio? Isabel calmou: porque mudamos mentes. O incidente despertou ativismo maior. Sofia falou em conferências, compartilhando história. Escolhas doem, mas libertam. Isabel capturou momentos em fotos. Sucesso veio, mas com custo, privacidade perdida. Paparazzi seguiam, forçando-as a se proteger. Sofia debateu: devíamos parar? Isabel negou: não, inspiramos outros. Anos depois, Maria cresceu questionando: por que vocês lutaram tanto? Sofia explicou: por amor verdadeiro. Maria sorriu: entendo. Isso validou tudo. Mas Sofia ainda ponderava dilemas éticos: trair expectativas familiares era moral? Sacrificar saúde mental por autenticidade? No fim, elas sentaram no mirador do Douro, assistindo pôr do sol. Sem arrependimentos? Perguntou Isabel. Sofia sorriu: alguns, mas não mudaria. A jornada as transformou, de segredo a orgulho, pagando com lágrimas, mas ganhando liberdade. Foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, ou isso representa um egoísmo que perpetua divisões familiares?